Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do lugar que você estiver assistindo essa aula ou que vai assistir essa aula depois gravada. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, nossa aula número 5, eu vou conversar com a doutora Vera Xavier, psicóloga que vive na Espanha, no País Basco, sobre por que a terapia breve é a modalidade que mais vem crescendo no mundo, que fatores têm contribuído, a que se deve esse crescimento. Então, enquanto o Instagram vai avisando as pessoas, vai convidando, quero dar um oi aqui para ex-alunas muito especiais, Luciana Paixão, Fátima. Que delícia ver vocês aqui, gente. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para essa conversa, essa aula-conversa, onde eu vou ter o prazer de receber a Vera Xavier, e a gente vai trocar aqui, né, algumas ideias, algumas experiências, dados de pesquisas, enfim, da nossa prática sobre o crescimento da terapia breve no mundo e por que será que isso acontece. Óbvio que nós já temos hipóteses, já abri uma caixinha nos stories para que vocês colocassem as ideias, as hipóteses de vocês e vamos ver, inclusive, quem acertou. Eu vou convidar a Vera, que já está aqui, né, a postos, para a gente iniciar. A gente tem uma diferença de horário grande, então eu acho que vai ser importante, né, nós já iniciarmos aí pontualmente. E depois, para quem for chegando, eu vou retomando e explicando o objetivo da nossa live. Então, boa tarde, Ana Amélia, boa tarde, Bárbara, Selene, Lu, Fátima, Vera. Vamos lá, vamos destravar por que a terapia breve está tão crescendo. O convite. Bárbara, boa tarde. Gente, dá tempo de ir convidando os colegas, podem ir convidando. Olá, Vera. Acho que você vai ter só que ajustar a câmera. Agora, sim. Como dizem na Espanha, já, como já está. Já está. Sim, Já Vera. está. Que alegria. Oi, Tereza, tudo bem? Tudo bem. Igualmente. E aí, já passou o vendaval de ontem? Você disse que estava um vento... Nossa, não tem ideia do que foi aquilo, né? Foi uma loucura. Para ir trabalhar, tive que colocar só aparecia a minha cara, com as botas e com um guarda-chuva enorme de vara dupla, porque todos os guarda-chuvas estavam as sombrinhas todas voando, se quebraram, estava tudo. Sim, porque o vento era tão forte que as mais suaves, mais leves se quebravam, gente toda molhada. Mas bom, depois da tempestade vem a bonança. E assim que temos um céu azul hoje aqui e com sol, assim que, né? Ai, que lindo, que joia. Vera, então para mim é uma alegria muito grande tê-la aqui para nós conversarmos, né, sobre o crescimento da terapia breve. A gente tem um roteiro que a gente pensou em cima de perguntas que eu já vinha recebendo da nossa vivência. Quero que você se apresente, né, para as pessoas. Nós nos conhecemos no diplomado, né? Eu vou só contextualizar um pouquinho, então, para o pessoal que já conhece aqui o canal, já segue a escola, né? Vera e eu nos conhecemos no diplomado em terapia breve de resolução de problemas durante a pandemia, né, Vera?
E fizemos, então, o diplomado. O diplomado, ele corresponde, pelo que eu sei do número de horas, praticamente ao mestrado, né? O tanto de trabalho Exato. que a gente tem que fazer. E ler, e estudar, e mapa mental, aquela coisa, né? E assistir atendimentos e tudo. Não é uma categoria de cursos que nós temos no Brasil, diplomado. Mas traduzindo, Uhum, seria praticamente uma maestria, um uhum, mestrado. uhum. E de lá para cá a gente vem se comunicando, já trouxemos um grupo de Palo Alto para fazer uma palestra, né, Vera, aqui no Brasil, Sim, online. sim, E Vera, sim. então, trabalha muito aí, né, vem se aperfeiçoando também na terapia breve. Então, só contextualizando, agora deixo para você aprofundar na sua apresentação. Bom, em primeiro lugar, Tereza, muito obrigada pelo teu Imagina. convite, né? É um prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado teu trabalho, né? E uma das coisas que me chamou a atenção foi a Escola Brasileira de Terapia Breve. Eu achei fantástico. E E também a forma como tu se apresenta, as músicas, enfim, né? Eu disse, vou pedir para a Tereza ver se a gente pode fazer alguma coisa juntas. E apareceu esta live, que eu acho que vai ser interessante para nós duas e também para quem puder Sim, assistir, né? sim, exato. Uhum. E até porque vai ficar gravado, né, Vera? As pessoas que não puderem depois entram. Eu que te Tá agradeço bom. estar aqui conosco, dar o seu tempo aí, que já deve ser tarde aí também, né? Não, são às 4 da tarde, um bom horário para uma Sim, conversa. sim. Fiquei Só com. faltou um mate aqui, mas um cafezinho mineiro tá bem Tá também. bem, tá bem. Bom, me apresento. Meu nome é Vera Xavier, eu sou do Rio Grande do Sul, mais especificamente da cidade de Passo Fundo. Eu dava aula para psicologia, aula e supervisão na URI de Santo Ângelo, né, na Universidade Regional Integrada, meio que vou misturar o espanhol. E decidi fazer um doutorado. E vim aqui à Espanha em 2005, depois voltei 2 anos para as práticas e apresentei ao tribunal, aqui que se chama, a minha tese em 2011. Assim que, desde 2011, consegui terminar meu doutorado, que não é uma tarefa fácil. Já trabalhei com sistêmica, mas neste momento não trabalhava com a terapia breve, né? Mas mesmo assim, fiz uma investigação com casais em processo de separação, né? E junto com a Defensoria Pública, a gente via que os casais queriam se separar, entravam, os advogados trabalhavam, depois os casais desistiam, então era tempo perdido para todos. Então, cinco encontros, que não deixa de ser breve, né? E para ver, tentar trabalhar as relações de proximidade e as relações de poder no casal. E foi um pouco isso que a gente trabalhou e apresentou, né? Totalmente em espanhol, claro, né? E uma investigação qualitativa, não quantitativa, né? Porque é muito difícil fazer quantitativo. E depois acabei ficando aqui, fazendo outros cursos, enfim, e trabalhando com a clínica. E bom, mais ou menos isso. Eu trabalhei também na OPAS como conselheira de gênero e saúde, né, que eu acho que é muito importante nós mulheres nos Sim. valorizarmos, né, Uhum. e todo esse processo que nos faz melhor e mais interessantes, né. Depois de um tempo, então, comecei a ver algumas demandas que me faziam pensar que seria mais interessante buscar alguma coisa mais eficaz, e cheguei até a terapia breve. Mas isso eu deixo para a gente conversar daqui a um pouquinho, né? Que tu disseste Sim. que a gente tinha mais ou menos. Não, sim, mas e é bacana então esse trajeto, nessa trajetória toda, né?
Vera, e para nós também vai ser muito importante essa conversa, porque um dos pontos da terapia breve é levar em consideração muito o contexto, né? Uhum. E mesmo seguindo um modelo, né, a terapia breve tendo todo um corpo, né, um modelo que a gente segue, obviamente que é necessário observar essa contextualização do que é uma terapia breve aqui no Brasil, aí na Uhum. Espanha, as Uhum. diferenças que podem existir. Eu acredito que a maioria das pessoas, né, que esteja aqui entende o que é a terapia breve, mas acho que seria legal a gente dar uma Uma revisada. definida, uma revisada, né? Fazer essa definição. Aí, o que você acha? Acho bom. Fazemos um pouquinho da história, né, Isso, Teresa? Então, ó, meio que eu misturo as palavras, mas mas vocês me está entendem. ótimo, estamos te entendendo. É, na verdade, a terapia breve, ela nasce nos anos, ali nos anos 40, 50, depois das conferências MACE, que provavelmente tu já comentaste com as ticas que te seguem, com as meninas que te seguem, né? Então, foi vários autores intelectuais da época que foram convidados pela Fundação MACE, que era uma fundação benéfica, para poder discutir os temas em relação ao mundo, né? Discutir um pouco a teoria. Então, estava Gregor Bateson, Margaret Mead, Kurt Lewin, que a gente conhece, não? Von Heisen também. Então, tinha gente de todas as áreas, né? E aí nasce, então, as teorias que sustentariam depois a teoria sistêmica, mesmo a teoria sistêmica sem ser breve, mas a teoria sistêmica não, que é a entrada e saída de como se dá a comunicação, né? A partir de então, o MRI em Estados Unidos, né, o Mental Research Institute, decide fazer uma investigação sobre uma terapia breve e eficaz. Então, nos anos 50, eles montam o Brief Therapy Center, né, onde a gente fez o nosso curso, né? E aí, grandes autores como Paul Václavic, John Wickland, Dick Fish, Jay Haley, quem começou aí, né? E eles começaram com uma investigação. Seriam 10 sessões e a partir de aí eles começaram a ser conhecidos em todo o mundo. Porque agora temos muitas correntes em terapia breve. E todas as correntes passaram por aí, elas saíram de aí, né? Então, De Chaser, o italiano, que agora não me lembro o nome, Nardoni, Nardoni, Giorgio Nardoni, Giorgio sim. Nardoni, né? Então, são Uhum. assim, e vários outros. Próprio O grupo de pessoal, Milão, né? O grupo de Milão, que bebeu na fonte do MRI, né? Uhum, exato, todos esses beberam na fonte aí, né? E uhum, saíram e cada um adaptou a sua forma de entender o mundo, né? uhum, uhum. Inclusive os australianos, um O, deles sim, da da narrativa, terapia narrativa. Uhum, isso, White, isso, Epstein isso, e White. Sim, isso, exatamente. sim. Uhum. Sim, tu parece que fizeste um curso Isso com é ele, né? com Epstein. Sim, é muito Ah, similar à terapia centrada nas soluções. hum. Ana Amélia está dizendo que está travando, mas eu acredito que seja talvez sua internet, Ana, porque aqui está ok para você também, Vera. Sim, para mim está. Uhum. Às vezes eu te vejo, não sei se tu me vês, assim, um pouco movida, um pouco nublada, assim, a imagem, mas agora sim, agora tá bem, Tá agora bem. já, Ah, tá. sim. Então vamos. Tá indo. Qualquer coisa a gente tenta modificar a posição do celular, alguma coisa assim. Tu vai me dizendo também.
bom, e aí, a partir de então, né, surgiram várias, né, mas elas ficaram um pouco adormecidas, eu acho, Tereza, durante bom tempo, porque os anos 50 até aqui já passaram mais de Mais 50 50 anos. anos. Sim, sim. Então, e eu acho que agora, mais ou menos há uns 10 anos, 5 anos, mais ou menos, isso está tendo um ressurgimento, né? Uhum. Uma das coisas que tu disseste antes que é importante é o contexto. Sim, Então, né? Então, eu acho que o contexto da humanidade na atualidade nos exige outro tipo de recurso para trabalhar com as dores do ser humano, né? exatamente, Vera. Então, nesse momento, há um ressurgimento e uma nova busca pela formação nesta área, né? Uhum. Por exemplo, aqui na Espanha, a gente tem em Barcelona uns 3 cursos, né? Uns 3 cursos, assim, gente muito forte com muitos alunos, né? E com muito êxito. Sim, As pessoas que dão os cursos têm muito muito. paciente, muito Sim, paciente, sim. assim. Tem um dos centros, que é o Brief Therapy Center de Barcelona, onde eu também ministro as aulas, exatamente, as aulas de metáfora, e, Fantástico. sim, e realmente eles têm mesmo, na Espanha, inclusive, né, assim, é muito reconhecida a terapia breve, nos postos de saúde, inclusive, a gente vai falar mais disso também, mas é bom Uhum. você tá dizendo isso aí, né, para a gente exatamente se localizar desse movimento contemporâneo e né, desse mundo contemporâneo diferente que exige uma postura diferente do terapeuta, né, do psicólogo aí. Mas pode Exato, seguir, Vera. exatamente. Tô acompanhando, tô adorando. Bom, mais ou menos isso, então, né, Tereza, de que Sim. em Barcelona tem essas formações e uma das coisas que é muito bonita é a generosidade dos psicólogos que trabalham com a terapia breve, porque sempre tem cursos, todo mundo quer ensinar terapia breve, né? Não é uma coisa assim, ah, só eu sou o bom, né? Todo mundo pode aprender Uhum. e todo mundo pode se beneficiar, né? Exatamente. Então, acho que é uma coisa bastante, assim, generosa, bastante de compartilhar, de pensar no bem de todos, né? É Uhum. uma coisa bem legal, assim, é um movimento bastante Sim. interessante, né? E é interessante você falar isso, né, Vera? Porque uma das coisas que eu coloco muito para os meus alunos, que não é a terapia breve, e até o Marcelo Seberi fala isso, é arte, é filosofia, ciência e arte, né? E Uhum, muda muito o nosso paradigma em relação, né, a forma de ver o mundo, a forma de trabalhar também, porque essa generosidade que você fala, né, assim, como a gente vê a melhora, a mudança, a transformação dos pacientes em pouco tempo, eu acho que uma coisa que une os terapeutas breves é exatamente acreditar que a dor do paciente ela é urgente. Então, nós uhum, precisamos saber intervir de uma forma naquilo que ele busca. Depois, pode-se até escalonar uma terapia longa, se for necessário, uma terapia familiar, mas é necessário saber intervir ali, naquele uhum. momento pontual, naquilo que a pessoa vem buscando, não é? É. É. E eu acho que aí, Tereza, trazendo um pouco para a teoria, eu acho que a parte mais difícil é realmente saber o que a pessoa está buscando, né? Exato. Uhum. Porque aí entra o tema do cérebro, né? Que coisa que a gente deixou um pouco afastada É, para fazer esse contato entre a psicoterapia e como está funcionando o nosso cérebro, né? E a terapia breve utiliza bastante isso, sim, muito. É. né? Quer dizer,
me dói isso, tá, mas tem que saber exatamente o que que é. Porque uma das coisas que a gente traz da pelo menos eu trazia, é que o paciente me dizia uma frase e eu achava que aquilo eu já entendia. Na verdade, tu tem que entender que nosso cérebro, ele recebe milhões de informações. Então, o que que ele faz? Ele seleciona, ele generaliza e ele dá uma distorcida, Sim. né, nas informações. Então, por isso é importante perguntar realmente o que tu quer, o que quer me dizer com isso? Não com essas Uhum. palavras, mas Sim. precisar, né? O que ele, por exemplo, o que eu quero, qual é a minha demanda? Então, a Uhum. partir da demanda, eu tenho que precisar bem, porque muitas vezes eu digo, é, chega a casa, né? O companheiro, o marido, enfim, como foi o dia? Bem, tá. Uhum. Atrás desse bem tem um dia inteiro, né? Então, quer dizer, vai contar, né? Ou que, há uma forma mais ou menos suave, porque senão tu diz, tô vendo na tua cara que não foi bem. Isso é uma interpretação. Interpretação. Aham. Então, o Sim. melhor é tu poder perguntar, muito cansativo, muito trabalho, e deixar aí para que se a pessoa quer te responder, ele vai responder. Então, é interessante isso de tu escutar, mas também pensar o que está por trás e como perguntar ao teu paciente, ao teu cliente, né? Sim, Então, exatamente. né? Isso é uma coisa que é interessante poder pensar que a terapia breve, nesse sentido, ela é generosa também com o cliente, porque ela também está respeitando o que ele quer, o que ele sente. Exatamente. É. E as abordagens, vamos dizer assim, tradicionais, elas deixam isso de lado, né, Vera? Eu venho falando muito isso aqui mesmo. Vou dar um exemplo meu, né? Assim, de quando eu fui fazer terapia Gestalt, na época até jovem, Gestalt terapia. Então, me sentei Uhum. na frente da pessoa, ela muda e eu mudo. E eu pensava, o que, que eu falo? Por onde eu começo? E aí, mesmo sendo psicóloga ali, estudante, tudo, imaginem um leigo. Imaginem Sim, alguém sim. que. Porque não é fácil tomar a decisão de ir para uma psicoterapia. Não, Principalmente não. aqui, né, você sabe, você brasileiro também, a gente no Brasil tende a acumular, a buscar todos os recursos, né, a tentar inúmeras outras soluções, o pai de santo, o pastor, o padre, a benzedeira, não desmerecendo nada Uhum. disso, né, ou a medicação primeiro, e depois a psicoterapia. Então, Uhum. se eu vou um processo, né, que me perguntam o que que eu quero, poxa, ou por que que eu estou ali, ou o que que eu busco, o que que eu espero, já é uma atitude respeitosa, né? Claro, claro, exatamente, exatamente. Uhum. E como a gente tem que perguntar muito, né? Então, Sim. perguntar de maneira amorosa, né, Tereza? Quer dizer que, olha, eu sou um pouco chata, eu digo, né? Eu sou um Aham. pesada, eu pergunto muito. E tu sabe que isso, as pessoas se sentem felizes com isso. Pode perguntar. E é Uhum. interessante que esses dias eu estava com uma cliente, né, e ela tinha dores, né, físicas, né, e eu comecei a perguntar e tal. E ela me disse: Tu também tem dores? E eu disse: Não, porque não é porque tu é a primeira pessoa que me compreende. Eu achei Sim. aquilo super bonito. Muito bacana, exato. Né? Queria ouvir realmente a dor dela e entender Né? como que era, né? O que que ela estava trazendo. Eu me lembrei, eu trabalhei muitos anos com crianças, sabe, Vera? Parei Uhum. na pandemia, crianças e famílias. E eu não me esqueço de um garotinho que um dia me falou assim, mas você é curiosa, hein? Tudo você quer saber e pergunta, e quer saber e pergunta. Eu falei, eu sou curiosa. E essa é uma postura que a gente
precisa desenvolver, né, no processo da terapia breve, que é essa curiosidade, não a curiosidade da fofoca, mas a curiosidade exatamente pelo contexto do paciente, pela realidade, por como ele compreende. E eu gosto muito de algo, para nós atualmente já é simples, né? Mas para muitas pessoas ainda é algo muito novo, que como o problema é um problema para a pessoa. Não? Sim, sim, sim. Uma das coisas que a gente aprendeu no nosso curso, né, é chamar o nosso paciente de cliente, saber quando ele é cliente. Porque quando eles vêm, eles às vezes são muito queixosos, né? Nem sempre uma queixa significa um pedido de ajuda, né? Às vezes tu diz, eu tô cansada hoje, né? Tu tá bem, não sei o quê. Não, eu só queria me queixar um pouco, porque queixar tá bem também, né? E quando realmente é uma demanda de dor. Por isso a gente tem que perguntar, por isso saber como é um problema para ti, para quem mais isso é um problema, porque como somos seres relacionais, sempre tem um problema que não é só para mim, é para o outro também. Vou dar um outro exemplo. Então, nesses tempos, uma uma recém tinha recém dado à luz, ia falar em espanhol, às vezes eu custo isso porque eu tenho que pensar em português, e deu à luz e se queixava muito, porque ela não dormia bem e tal, mas o marido dela sempre ajudava, podia ajudá-la, né? Saber o que ele queria, o que ela queria, como podia ajudar com o bebê, não que fora totalmente, mas ele ajudava muito, porque tem muitos que não. E a gente chegou à conclusão que o que ela queria era se queixar, porque ter um filho é uma coisa muito cansativa, ademais, né, tem outras coisas para cuidar, por mais que esteja com barra de maternidade, uma rede né, de apoio. Tu precisa se queixar, é só para se queixar. Mas é diferente. Então, nesse caso, não tinha um problema para ela, se não ajudar ele a entender isso, porque para ele, sim, as queixas dela eram um problema. Né? Então, assim, o que realmente é um problema para mim, né? Que eu não entendo as queixas dela, mas o que ela queria só era realmente dizer, eu tô cansada, eu não aguento mais. Ela queria poder ter a liberdade de se expressar, de queixar, e não que ele fizesse algo. Exato. Não dizer que tu precisa de algo, tu sabe aquela coisa assim, né? Deixa eu me queixar em paz. E muitas vezes a gente quer só se queixar, né? Se queixou, ninguém deu bola, a gente se tranquiliza e continua. Mas para ele, sim, era um problema, porque ele não sabia o que fazer. Aí estava a demanda dele, né? E ele, sim, era cliente. Então, essa foi a tarefa. Olha, apoia a tua mulher, escuta ela e tal. E depois, aí tu vai ver, continuar fazendo o que tu estás fazendo, porque ele não está fazendo mal, né? Mas realmente estava super angustiado. Às vezes as coisas são pequenas, porque uma das coisas que a gente aprendeu, né, Tereza, é pequenos câmbios, pequenas mudanças, né? Porque se tu muda uma coisa, imaginemos esse caso, então, se ele consegue escutar as queixas sem se angustiar, ou ter que dizer, diz o que eu tenho que fazer, ela também se tranquiliza, ele se tranquiliza, se pode estabelecer uma outra relação. Exatamente. Né? Exatamente. Há uma mudança de 180 graus aí. E a relação muda sem que a gente fique necessariamente investigando causas e questões intrapsíquicas. A questão é relacional. Sim. Né? Não porque ela queixa, se ela está se vitimando, se não está. Ela ficou claro, eu preciso ter esse espaço para queixar. Deixa me queixar. Eu quero, me deixa, pelo amor de Deus, né? Eu quero só falar. E ele também, pelo que eu entendi, né, Vera? Entender que ela só precisava disso e ele não tinha que sair em socorro dela o tempo todo. Exatamente. Exato. Porque até porque
angústia dele, ele prejudicava ela, né? O que tu tem, o que tu quer? Né? Ela, na verdade, tampouco sabia transmitir a ele que era só queixar-se, né? Ela estava se queixando, mas Aham. não significa que ela jogar o bebê com a água da banheira fora, né? É o que ela Sim, queria, né? Porque realmente é pesado, muito né, Tereza? pesado. Então, É, que se queixa. exatamente. Vera, e olha só, então, uma das coisas eu acho que a gente pode trazer, né, que você falou, inclusive, do crescente em Barcelona, né, Uhum, dos três centros grandes que existem em Barcelona, é, a eficácia, então, da terapia breve é realmente um dos fatores que faz e fez com que ela viesse crescendo tanto. Você uhum, concorda uhum. isso? Os resultados? Sim, sim, sim. Inclusive, eu separei alguns artigos, se o Uhum, pessoal quiser depois, que uhum, realmente faz um processo. Aí tem um artigo publicado, um outro que é um capítulo de um livro e um trabalho de conclusão de uma especialização, né? uhum, Que aqui na Espanha, para te exercer a nível público, que para ter convênios, tu precisa ser psicólogo sanitário ou clínico, né? O psicólogo sanitário é o que sanitarista que mais, seria. Isso. o sanitário é o que mais tem, o que mais tem. E no meu caso eu não fiz porque é muito caro, são 10.000 euros, eu já tinha pagado o doutorado, É, né? Mas eu sou é. psicoterapeuta, então, né? Uhum. E, e isso, me perdi agora, Tereza. Não é porque você estava dizendo do TCC, do trabalho de Ah, sim, conclusão de das curso. pesquisas, isso, Uhum. das pesquisas. E, inclusive esse de 2000 de 2022, 2023, né? O trabalho de Sim. conclusão Uhum. do psicólogo sanitário esse, né? E está sendo muito estudada, porque se tu começa a ver que a coisa começa a aparecer, se começa a fazer investigações também, né? Começa a Sim. aparecer Uhum. coisas importantes, enfim, né? Sim. Vários deles, não são muitos, mas eu separei mais ou menos uns para que super. Estão todos em Sim. espanhol, né? Mas eles falam assim um pouquinho de como isso funciona, de onde vem, quais são os Uhum. autores, né? E no Uhum. final sempre falam um pouco assim da eficácia, os prós, os contras, né? Uhum. Mas em todos esses artigos sempre há mais benefícios Do que que são desvantagens, porque um vantagens. deles faz uma comparação com outro modelo, mas sempre, mesmo assim, o outro também é bom, mas esse sai um pouquinho melhor, né? Esse se sai um Sim. pouquinho melhor. É, Hum. existem algumas pesquisas, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas são pesquisas que comparam exatamente, né, as terapias longas a terapias breves em alguns serviços públicos, fazendo uma comparação com o abandono da psicoterapia. Então, Uhum. muitas pesquisas comprovaram que a grande maioria das pessoas, né, que buscavam os serviços, tanto públicos e até mesmo em rede privada, elas iam Uhum. até a oitava sessão. Então, Hum. paravam na oitava sessão. E um dos hospitais que fez essa pesquisa, um hospital psiquiátrico, é, a, trocou a forma de atendimento para a terapia breve. E Uhum. o engajamento, a adesão e a conclusão dos processos foi praticamente 90%. E Uhum. tem uma pesquisa, Vera, muito interessante, que é da sua terra, inclusive, da Terezinha Lullier. Eu vou deixar aqui depois, gente. Quem que tiver interesse nas pesquisas vai deixar aqui no Isso. Instagram escrito assim, quero pesquisa, que aí eu sei, a gente seleciona, né, Vera, uma ou duas Claro. e encaminha para vocês. Mas essa autora do Rio Grande do Sul, se não me engano, em torno do ano de 2004, ela fez uma pesquisa que eu achei fantástica sobre o abandono em psicoterapia. Ela fez uma revisão bibliográfica, Uhum. mas a clínica escola
da universidade, o que ela observou? Que havia uma maior demanda, aliás, as terapias se alongavam quando os estudantes que estavam na clínica escola tinham poucas demandas, não tinha fila. E as Uhum, terapias se encurtavam, eles davam mais alta quando tinha fila, quando tinha maior demanda. uhum. Independente da abordagem. Ah, Como o processo, como a escola ela precisava atender a comunidade, o que fazia, o que acontecia? Os terapeutas se mobilizavam mais. E uhum, aí entra em outro pressuposto que a gente trabalha, né, Vera, na terapia breve, que é o comprometimento do terapeuta em ser um terapeuta ativo, né? uhum, Um terapeuta uhum. que realmente se preocupa em planejar o processo, em pensar para aquele cliente o que eu vou trabalhar. Ele se preocupa com a Sim, autonomia, com o exatamente. fim da terapia, né? Uhum, uhum, sim, exatamente. O que a gente tem que fazer para planejar, primeiro a gente tem que saber bem o que é aquilo que a gente falava, né? Bem o que Exato. o paciente quer. Aham, Porque quanto mais a gente tem definido, né? Porque muitas vezes, Tereza, o paciente está ambivalente. exato. Quero e não E quero, não quero. né? Aham, Eu quero isso e não quero aquilo. Então, tem que trabalhar essa ambivalência para que ele possa, para que a gente possa, porque se a gente vai para um dos lados, falha, né? uhum, Então, depois que tu tem realmente a demanda, porque, né, o primeiro que a gente pergunta, o que tu quer da terapia? Essa é uma pergunta fundamental, né? sim. Interessante o que tu quer da terapia, né? Quando a pessoa diz o que tu quer, aí sim tu realmente tem que entender o que ela quer. Ela vai te dizer no início, mas tem que afinar isso. E depois que tu tiver bem claro com todas as perguntas que estivemos falando para definir, a partir de aí tu vai planejar. Porque aí entra o 180 que tu disseste. Como a Uhum. gente trabalha com o cérebro, a gente tem que saber muito bem para poder utilizar. Por exemplo, se tu tem um paciente que não consegue dormir, o que normalmente as pessoas diriam? Olha, fica tranquilo, respira, toma um chazinho e tal. O que faz um terapeuta breve? As duas, a primeira hora depois que tu deita, tu tem que se esforçar ao máximo para não dormir. Tu tem que fazer de tudo para não dormir. Que mensagem estou dando para o meu cérebro? Durma. Durma, exato. E tu dorme, Aham. né? Então, aí está a mágica da terapia breve, né? Por Uhum. exemplo, eu tinha um paciente que eu gostei muito, era um bombeiro, um cara super inteligente, já estava indo para chefe dos bombeiros. E ele, desde pequeno, os pais não se davam com os pais. Porque cada vez que ele encontrava os pais, eles se queixavam. E, e porque minha vida é um não sei o quê, porque não sei o quê. E tinha uma vida boa financeiramente, porque aqui na Espanha é diferente, né? Como se pagam os trabalhos e tal. Eles estavam aposentados, tinham casa, uma vida boa, não tinham nada para se queixar, mas viam ele e o que ele fazia? Vocês têm que fazer terapia, vocês têm que parar de discutir. Então, qual foi a ideia? Cada vez que tu encontra, principalmente a mãe se queixava muito, tua mãe te chama ou fala contigo, tu pega o telefone e tu te queixa mais que ela. Tu já começa, tive um dia horrível, uma semana, que não sei o quê. O que aconteceu? Diminuíram as queixas. Porque aí está a mágica, né? De tu poder saber exatamente o que o paciente quer, o que o cliente, para que ele e trabalhar, fazer uma estratégia para que ele possa trabalhar isso. E para isso é importante ter essa boa vinculação com o terapeuta. Então, por isso é uma coisa que encadeia na outra, né? Por isso é importante as perguntas, porque tu está dizendo, estou te escutando, tá, mas tua mãe te chama de manhã, de meio-dia ou à noite? Ah, não, Não, mas. Ah, tá. E como é exato.
Quer dizer, e aí depois que tu tem isso, tu dá outro lado para a Exato. pessoa, coisa que a pessoa não espera. Então, o que que tu faz? Dá um nó no teu cérebro. E Exato. aí, e por isso ela é breve. Não é pelo número de sessões, mas senão por esse processo sair bem. Porque aí quando sai bem, bom, a partir de então, cada vez que ela chamava, ele, não sei o que, não sei o que. E ela diz, ai, não, se tu tá com um problema, desculpe, não quero te incomodar tanto, né? É, E, e é sim, interessante, só complementando um pouco, Vera, assim, existem algumas pessoas que dizem, nossa, mas isso é uma manipulação. Sim, nós vamos manipular no sentido de fazer sugestões, né, de tarefas comportamentais que têm um embasamento. Então, o que a gente chama são prescrições paradoxais. Gente, minha netinha batendo aqui na porta. Vovó! Então, olha só. Eu vou só não estou escutando só ela. ouvindo. Vou deixar ela ver. Vou ser bem breve. Vou Tá. deixar ela ver vocês e aí ela volta. Como é o nome dela? Aurora, só fala oi aqui. Vem cá, Aurora. Só fala oi. Oh, meu amor, uma flor para mim. Só fala oi com os meus amigos aqui. Eu quero falar oi com os seus amigos. Isso, fala oi, Aurora. pessoal. Oi, pessoal. Fala bom dia, Oi, pessoal. comunidade. Bom dia, comunidade. Bom dia. Mostra a flor que você trouxe para vovó. Ai, que linda. Muito linda, Aurora. Fala Você também é obrigada, muito Vera. linda. Obrigada, Vera. Agora, vamos fazer assim. Agora você vai ficar lá com o papai, almoçando, a vovó vai dar aula. Eu quero ficar só um pouquinho. Mas só um pouquinho, se eu só um pouquinho eu te conheço. Então, aqui, ó, faz o seguinte, leva o vento da vovó, o leque da vovó, e aí a vovó já vai, tá bom? Combinado? Mostra. Aqui, ó. Fala com a Giovana que você tá aqui, eu levo o leque pra Maria ver. Tá? Daqui a pouco a vovó fala. Então vai. Então fica quietinha aqui. Aqui, ó, tá? Então, olha só, daqui a pouquinho ela vai. Ixi, pra que eu deixei, né, gente? Mas daqui a pouco sai. Daqui a pouquinho você vai, né, Aurora? Quietinha aí. Aqui não pode. Só um pouquinho. O seu só um pouquinho? Tá, espere só um pouquinho, então. O problema de vó é esse. A Elma que tá aqui me entende. A Elma, minha aluna, que é a avó, também me entende. Mas, ó, então caladinho. Vera, então olha só, o que a gente estava falando das intervenções paradoxais, né? É bom a gente estar explicando o seguinte, que quando a gente dá essa intervenção, a gente não está desqualificando a queixa da mãe. Nós Cheira. Cheirei. Coloca na sua cabeça. A gente não está desqualificando a queixa da mãe dele, nem a gente está diminuindo aquilo ali. Isso já foi trabalhado, foi conversado com ele. A grande questão é que ele precisava fazer algo diferente. As tentativas dele estavam fracassadas. Se você quiser... ela quer tudo que está aqui. A vovó vai te dar esse... Deixa eu ver qual livro eu vou te dar. E aí você pode ir falando um pouquinho das tentativas enquanto eu levo ela lá? Uhum, Então, tá. Já volto. Tá. Fala assim, tchau, pessoal, minha avó vai me levar para lá. Só um pouquinho. Eu acho que o que a Teresa estava falando são as soluções intentadas. Por que a gente dá esse tipo de intervenção? A gente dá esse tipo de intervenção porque as soluções que a pessoa tentou até o momento não funcionaram. E eu volto a dizer, a gente está trabalhando com o cérebro. Isso é importante, que eu acho que nós psicólogos trabalhamos muito com a emoção, mas a gente tem que aprender, e aí entra a terapia breve, a trabalhar também com o cérebro. Não é que a gente vai abandonar a parte emocional, mas
para que tu possa ser mais eficaz, é preciso que o cérebro te ajude. Então, se eu, até agora, tentei esta solução de falar com ela, de falar com a mãe, de tentar explicar, de dizer que não é assim, dizer, olha, vocês precisam de ajuda, e isso não funciona, o que eu vou fazer? Eu vou enganar o cérebro da pessoa. Não tem a ver com desqualificar, senão mais bem ajudar aqui, porque uma pessoa só busca terapia, gente, quando ela quer resolver o problema. Então a gente tem que entender por que que ela não está fazendo coisas para resolver o problema se ela sabe que ela tem que resolver o problema. Senão, se a pessoa não quer resolver um problema, ela nem aparece. Então, o que a gente faz é utilizar os seus recursos, as suas ferramentas, né? Neste caso, se eu tivesse dito para ele, o natural seria, não, tu tens que conversar com a tua mãe, tentar explicar para ela. Ele já fez isso muitas vezes, por que E eu não vou deu dar certo, né? Por que eu vou dar uma coisa para ele que não funciona, né? Então, isso é uma forma de passar a terapia. Aí está. Então, quando tu faz uma coisa diferente, que é o que a Teresa disse, tu tá proporcionando que o cérebro, aí, né? O que aconteceu aqui, né? Por isso de dormir. Ah, tu tens que dormir. Não, tu chega e faz de tudo para não dormir. O cérebro é muito engraçado, gente. Nós temos esse cérebro e ele nos também faz coisas assim conosco, né? Tu pensa uma coisa, quando tu vê, tu tá em outro lugar. Diz, o que que eu tô fazendo aqui? É o teu cérebro que ele te dá uns nó. Então, o que a gente faz? A gente tenta dar um nó nesse cérebro também, né? É mais ou menos isso, não tem a ver com desqualificar, Exato. tem a ver com dizer, eu não vou fazer o mesmo que tu já fez até agora. Se for para isso, tu nem estava aqui, né? Tu já estaria em outro lugar. Exato. E é interessante, Vera, porque você disse, né, assim, a terapia é breve, não pelo número de sessões, mas primeiro pela proposta, porque ela acredita que a mudança pode acontecer de forma breve. Segundo, porque nós temos o compromisso, né, assim, de que o nosso paciente ou o nosso cliente tenha autonomia o mais breve possível. Eu vou só fazer uma pausa para dar um olá para a doutora Anete Creus, que está nos vendo de Valência. Olá, Anete, que gusto verte. Muitas gracias. Um honor para nós outras. Bem-vinda. Sua conterrânea, teoricamente. Aí, né? A Anete está em Valência, trabalha com parejas, casais, famílias, uma persona maravilhosa. Sí, conozco su nombre, no la conozco personalmente, pero sé que tiene algunos libros y ya he oído hablar bastante de ella. Encantada de saludarte, Anete. Oh, sim, muito bem. E a Anete também faz um trabalho na Índia, com crianças na Índia, maravilhoso. Estou falando de tua escola em Índia, Anete, de seu trabalho em Índia. Maravilhoso. Bueno, retornando, Vera, então, assim, as intervenções é que fazem com que a terapia seja breve. As perguntas, as metáforas, as tarefas unitárias, as induções, a linguagem do terapeuta, a forma como o terapeuta fala, como ele atua, e eu acho muito importante o seguinte, as experiências que a terapia breve propõe proporcionar ao paciente. Porque quando você pede ao seu cliente que ele reclame com a mãe, ele está tendo ali uma experiência emocional corretiva. Ele não está só te obedecendo, ele está fazendo, ele tem uma experienciação. E daquilo vem a mudança de significado, que a gente chama de mudança de segunda ordem. E é isso quando você fala, e a mágica acontece, e aí o resultado vem, e aí os clientes falam, gente, esse trem é bom,
Eu vou Muito indicar para numeroso. outras pessoas. E isso vai crescendo, né? Isso, tu estás dizendo que é uma coisa fundamental na terapia breve, que é utilizar as crenças do cliente, né? Tu tens que utilizar, e também a linguagem que ele utiliza, que é a postura do cliente, né? Sim. Aí está, por isso as perguntas, tu não vai contra, senão tu vai favorecer com a postura. Quando eu dou este exemplo, eu dou esse exemplo porque eu tive bastante tempo conversando com ele, entendendo como era, o que ele tinha feito, quais foram suas soluções intentadas, né, o que ele pensava em fazer, enfim, baseado em suas crenças e baseado na sua linguagem, foi que eu utilizei isso. Se tu te lembras, no início eu disse, ele é um bombeiro. Então, ser um bombeiro é uma pessoa forte, é uma pessoa ativa, porque para salvar alguém É. em fogo, ele não pode ser uma pessoa mais suave. Então, eu não posso dar para ele uma tarefa que esteja em contrapostura de uma pessoa mais ativa, né? Então, isso é uma das coisas fundamentais. Somente se eu trabalho as crenças é que eu vou obter resultado na terapia breve, né? Isso Sim. é uma das coisas também bem importantes. Então, são pontos que tu tem que seguir, mas de acordo com a linguagem, né? Então, se uma pessoa dói o braço e eu começo a falar da dor na perna, aí vai haver uma dissonância aí, né? Eu não vou poder ajudar ela porque ela me diz, dói o braço. Eu estou dizendo, não, mas é a tua perna, como está, né? Aí, então, eu tenho que utilizar a dor no braço e suas crenças. O que acontece que dói o braço? Inclusive, estava fazendo um curso esses tempos e estava comentando um neurologista, que agora eu não vou me lembrar o nome, para que depois eu posso colocar, que ele estava dizendo que a dor tem a ver também com a crença, porque se ele acha que a dor no braço pode dar um câncer e, e pode isso te transformar em alguma coisa mais severa, então, sim, tem uma dor no braço, mas a crença de que essa dor no braço vai levar a alguma coisa pior, vai fazer com que a dor aumente, porque ele está trabalhando com a crença, né, de que essa dor aqui é muito ruim. Por isso é importante que a gente trabalhe com a crença, Exato. né? E é interessante isso, Vera. Gente, eu sei que nós vamos deixar para vocês depois as pesquisas e tudo que comprovam a eficácia da terapia breve, mas você tocou um ponto importantíssimo. A crença, ela é fundamental. Outro dia, atendendo uma moça, e ela muito nervosa porque tinha que fazer uma cirurgia, que talvez tivesse que fazer uma cirurgia no intestino para tirar um pólipo, talvez. E eu perguntei a ela, mas se fosse uma cirurgia, você tem muita vontade de fazer uma redução de mama e colocar silicone. Se fosse essa cirurgia, como você estaria? Aí ela riu, falou, animada, não é, Tereza? Por quê? Porque aí eu ia arrumar a comissão de frente. Eu disse, então a questão não é a cirurgia, o fato de passar pela cirurgia, o corte, a anestesia. E ela disse, também, mas é porque aí eu já fico pensando, se é no intestino é algo ruim, é algo negativo, pode ser um câncer, exatamente isso que você está falando, a realidade que se cria. Então, bom, então não é bem a cirurgia, são os receios do que pode vir de resultado daquela cirurgia. Eu gostei de você trazer essa questão da crença aí. Uma crença, né? Sim, porque senão, se tu não pergunta, essa pergunta tua foi excelente, porque se tu não pergunta, tu ia seguir trabalhando com ela o medo da cirurgia.
Exato, né? E exato. por isso tem que delimitar bem o que é que ela queria, né? Porque ela Uhum. queria trabalhar essa fantasia, essa Sim. crença de que Uhum. isso ia ser. Mas se tu também entra diretamente aí, tu ia conseguir, mas ia trabalhar mais. Então, essa estratégia de poder usar uma outra situação que tu conhece, por isso é importante Uhum. conhecer o contexto e a Exato. pessoa, tu poder jogar com essas, que foi Uhum. fantástico, Sim. fantástico. E olha só, Vera, a Aurora mexeu aqui, me bagunçou o computador todo. Deixa eu voltar no algumas coisas que a gente tinha anotado. Uma delas, em termos de pesquisas, né, que a gente viu, é que metade dos terapeutas familiares nos Estados Unidos incluem a terapia breve como um dos 3 enfoques que mais utilizam, né? Então, Hum, esse é um dado de pesquisa daquelas que a gente uhum, conversou, né? claro. É, e uma outra também interessante que nós separamos, uma que foi feita em Helsinki, deixa eu buscar aqui, a, acho que ela deletou algumas coisas que eu pus aqui, mas uma dessas pesquisas falam exatamente assim dos resultados das comparações. E no Chile, alguns pesquisadores que trabalham com a terapia breve sistêmica, né, que não é só terapia breve de resolução de problemas, mas que inclui outras, também têm feito muitas pesquisas, principalmente no trabalho com trauma. Agora, deixa eu Uhum. só responder aqui a Juliana. Juliana está aqui namorando com a terapia breve, né, Juliana? A gente vem conversando. O CRP reconhece a terapia breve? Sim, Juliana, reconhece. Reconhece sim. Inclusive, essa pesquisa do abandono em psicoterapia é um artigo que saiu em uma das revistas do CRP, Hum, na revista do CRP, não, minto, do Conselho Federal de Psicologia. Tá? Então, certo. é super reconhecido. Eu jamais também trabalharia com algo que não é reconhecido desde dos meus valores, né? Que não fosse reconhecido. Só eu também. Tem aqui a Raquel. Oi, Raquel. Ela está me saudando. A Raquel foi minha aluna. Ah, Saudade, sim, Raquel. Bom saber de ti. que bacana. Uns É, reencontros bons, né? sim. Que esse mundo virtual nos proporciona. Para mim, É, que moro aqui, fantástico, porque assim eu posso falar com a minha família. Se fosse antes, isso seria super difícil. Posso estar em contato com as minhas amigas, né? É uma coisa bastante importante. muito bom. Vera, vou aproveitar agora um pouquinho de você, vou te explorar um pouquinho agora. Como você deu mais continuidade, inclusive, nos estudos, né, em Palo Alto, uma Uhum, dúvida que surge muito, eu lembro que a Karen Schlenger dizia que as 10 sessões elas eram feitas ali dentro do centro de pesquisa, mas na prática privada essa continuidade poderia ser feita. Confirma isso para mim ou não? Como que é essa uhum. questão da prática? É, na verdade, as 10 sessões foram, como eu te disse no início, no Brief Therapy Center, que era uma pesquisa, né? Eles faziam toda a investigação, sessão a sessão, mas algumas não chegavam a 10. Só que agora, na atualidade, isso já não existe mais de 10 sessões, né? Uhum, Depende muito, pode ser feito em uma, pode ser feito em 5, pode uhum, ser feito em 10, como pode ser feito em 20, uhum, porque ok. isso também, né, é um processo que tu tem que É. conhecer bem, assim, Então, né? estamos no Como caminho certíssimo aqui na nossa escola. é, é, Ótimo. Aham, exato, sim, exato. Não é fantástico. A escola brasileira vai crescer muito, estou sim, segura disso. E sim. eu quero fazer parte disso. Com certeza, já está aí com a gente, já está dando pontapé, né? Digo que nada é por acaso, né? Naquela turma de
tantas pessoas do mundo inteiro, nós duas nos encontrarmos, né, Vera? Foi Exatamente, muito exatamente, exatamente. gratificante. E é bom você estar nos atualizando, porque ainda existem mitos aí em relação, né, à terapia breve, que depois talvez a gente possa até falar um pouco mais sobre isso também, né? Uhum, E um dos uhum, mitos é esse, de que chegou ali naquele número de sessões, acabou, está acabado. E já existe uma atualização, a ciência avança, né? A uhum. prática evolui, né? Sim, sim. Tu sabes que eu também tinha bastante preconceito com a estratégica. Eu estudei bastante para fazer o doutorado. Eu estudei a estratégica e a estrutural, que seria a estrutural mais minutim, né? Mas esse povo assim, agora não me lembro outros autores que a gente muda. Mas eu tinha bastante prejuízo em relação à estratégica, né? Me parecia muito agressiva, me parecia muito que não sei, eu comprei alguma coisa, não sei de onde, não sei porquê, mas e agora eu estou redescobrindo a estratégica, porque eu sou sistêmica de carteirinha, eu sou convicta, sabes? Eu adoro, adoro, adoro a sistêmica, eu acho ela divertida, acho ela dinâmica, acho ela, né? Então, depois que eu comecei a trabalhar com sistêmica como professora, e a Raquel, que foi minha aluna, sabe disso, porque eu levei a sistêmica para a universidade, eu realmente gosto mais da psicologia. E agora, com a estratégica, que eu entendo de outra maneira, que entraria aí a breve, né? Entramos assim no autor que tu trabalha muito, que é fantástico, que também é outro Milton Erickson, né? Que é uma pessoa fantástica, assim, que se explora muito pouco. Eu me lembro de Milton Erickson lá na universidade, mas eu não sei quem é Milton Erickson, eu fui saber quem ele é agora, né? Então, eu acho que é esse processo de tu realmente entender para depois saber se isso te vem bem ou não. Desgraciadamente, como se diz em espanhol, desgraciadamente, já vamos com pré-juízos, com Exato. preconceitos. E aí estamos falhando com a estratégica e as terapias breves, né? Sim. Porque, bueno, cada um vai se identificar com alguma, Uhum. mas é importante, o que a gente está falando é o básico, É. crenças, os 180 graus, as perguntas, entendeu? Que basicamente mesmo, daí se vai organizando alguns detalhes que são mais ou menos, mais tem a ver com a pessoa, Sim. né? Mais identidade seria É. mais ou menos. E a nossa proposta, né, na escola, Vera, é uma terapia breve sob medida. Por isso a gente trabalha com mais de um modelo. Né? Na formação, eu trabalho com 5 modelos, para que os alunos tenham a possibilidade, inclusive, de saber quando ser mais estratégico, quando ser mais centrado na solução. Mas é um leque aí. E é muito Uhum. bacana isso que você está dizendo, né? Que você tinha o preconceito com a estratégica, porque ela era mais agressiva. E realmente o início era até porque ela foi feita por homens. Não podemos deixar de Uhum. lembrar disso, né? Exato, exatamente, Virginia Satir, exatamente. Virginia Satir foi demitida do MRI porque ela era muito emotiva. Então era a única mulher, né? Então isso é importante que a gente contextualize também. Era uma Sim. terapia de homens, Uhum, que uhum, naturalmente são mais incisivos, mais agressivos na forma de falar, que também mudaram. Eu assisti uhum, 2 conferências, uma do Andolfo e outra do Minuti, onde uma Minuti fala o seguinte: eu falei isso nesse livro, quando um rapaz faz uma pergunta para ele, o rapaz falou, sim, o senhor disse, falou, meu filho, esquece, isso aí eu tinha 30 anos, já mudou. E o Andolfo, né, da Escola de Roma, que também fala o seguinte: hoje eu vejo como eu era mais agressivo mesmo. Então, eu acho que a sua uhum, percepção ela tinha um fundamento, tinha um embasamento, uhum, né, para isso aí. uhum. O
bom é a nossa abertura à mudança, a nossa flexibilidade aí, né? É, quando a gente começa a ser mais feminista, né, no sentido de que as mulheres têm muito a contribuir, no sentido de que as mulheres têm muito conhecimento e de que se pode fazer de uma maneira mais suave, porque o feminismo não é ser agressivo, porque também as pessoas fazem essa Sim. associação, né, Tereza? Não, é o contrário, é valorizar a mulher com as coisas de força que ela tem, né? As mulheres são as que chefes de família, para isso é necessário força, né? Mas uma Força, força diferente da masculina, né? com certeza, exato. Vera, bom, eu quero te agradecer muito. Nós estamos, né, no horário que a gente havia programado. Quero reforçar para o pessoal o seguinte: então, quem tiver interesse em receber alguma das pesquisas, a gente ainda vai selecionar, escreve eu quero nos comentários, que Vera e eu vamos organizar e enviar para vocês. E aí, olha só, gente, não vai ser hoje ou amanhã que a gente vai enviar, porque demanda aí um tempo para a gente realmente fazer a coisa bem feita, certo? E Vera, fala um pouquinho então aí, você está na Espanha atendendo brasileiros online também? Isso, isso. Bom, na verdade, eu tenho muito, só tenho pacientes daqui. Ah, Então, na sim. verdade, eu penso em espanhol, né? Eu penso em espanhol e eu gostaria de atender pessoas em português também, né? Que é o meu idioma. Então, porque quando eu vou atender, eu tenho que pensar qual palavra eu vou usar para poder intervir, né? Então, eu queria também, praticamente, como eu tenho muita gente daqui, eu faço todas as minhas intervenções em espanhol. E me deu curiosidade, eu disse, vou ver com a Tereza se alguém tem interesse, inclusive em supervisão, né? Porque como eu tenho bastante experiência, se alguém quiser ter alguma supervisão, eu estaria encantada, né? Ai, que E legal. mas é para participar da comunidade, né? Bom dia, Isso, comunidade. da nossa comunidade. Muito bem-vinda. Ah, Então, muchísimas gracias. o seu contato vai, né? A gente vai estar deixando aqui para as pessoas que Uhum. tiverem, né, interesse, claro, ou na supervisão ou no atendimento mesmo, né? É, Experimentar? exato, a terapia breve e aí através do online, né? E quero Sim, deixar o convite para as pessoas que ainda não fizeram a inscrição para a aula inaugural da formação desse ano, que façam a pré-inscrição, porque dia 4 está chegando, a gente vai abrir as inscrições oficiais nesse dia. Na aula inaugural eu vou falar dos pressupostos da terapia breve, já vai ser a aula com algumas pessoas que já estão inscritas no curso, e ao final a gente abre as inscrições oficialmente. Então, estejam todos convidados para já fazerem a sua inscrição aí. E dúvidas, pessoal, perguntas, comentários, podem nos enviar, que aí a gente vai conversando, Vera e eu vamos aos poucos respondendo vocês. Ok? é, é. Vera, muitíssimo obrigada, obrigada a todos, obrigada a todo mundo que passou aqui, esteve presente conosco aqui no horário de almoço. Obrigada, Tereza. Obrigada a todas. Um beijo grande. Ok, um beijo, Vera. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.